Olá para todas, todos e todes. Seguindo com a programação do Contínuo Latido Americano de Performance 2020, Corpografias em Contexto, apresento a mesa Diálogo entre Performance, Magia e Ritual com os artistas brasileiros Marcelo Gandhi e Wagner Rossi Campos. Antes de passar a palavra para os artistas, uma breve introdução sobre os mesmos. Marcelo Gandhi é formado em Artes Visuais e Educação, vive e trabalha em São Paulo. Sua obra apresenta cruzamentos e contaminações imagéticas carregadas de hibridismos e estranhamento, um corpo distópico, desconstruído, com variados graus de violência e intensidade. O artista participou de projetos importantes, como o Rumo Paradoxos do Itaú Cultural, em São Paulo, 2006, da Bienal Deformes, no Chile, 2014, da 13ª Bienal Naif do Sesc Piracicaba, 2016, e da exposição A Nordeste, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, em 2019, entre outros trabalhos. Wagner Rossi Campos é mestre em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, artista multidisciplinar, que reflete sobre identidades contemporâneas e suas complexas redes e conexões, elaborando experiências em diálogo intercultural, social, geográfico, político, ancestral e espiritual, que são formas de aproximação a um pertencimento heterotópico e efêmero. É criador do projeto Perpendicular, atua como pesquisador, curador, organizador de evento, performer, escritor, etc. Já realizou e participou de mostras e eventos nos estados brasileiros de Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e no exterior, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha e Portugal. Agora a gente vai passar a palavra para o Marcelo Gandhi. Gandhi, ele tem 20 minutos, ele vai falar um pouco sobre esses diálogos da performance, magia e ritual no trabalho dele. E, em seguida, passamos a fala para o Wagner Rossi Campos, que também vai analisar essas questões dentro do trabalho, para, em seguida, a gente realizar, então, o nosso bate-papo. Com você, Gandhi. Obrigado, Cecília, pelo convite. Estou muito feliz de estar nesse projeto e de fazer história junto com vocês. E principalmente num momento como esse, que a gente tem um falecimento, né? É um falecimento, uma situação global, né? Brasil, mundo, globo, né? De um esgotamento, de um modelo civilizatório totalmente mortífero, tóxico, né? E que não é sustentável, né? Então, assim, acho muito, muito vital a gente estar com esse bate-papo e fazendo essas ligações, né? Eu, você, Wagner, Júnior e tantos outros que estão aí nessa rede, visível e invisível, né? Eu vou começar de um trabalho que eu fiz esse ano, Cecília, que é uma performance chamada Fora, dentro do festival Fora Dali. É um festival os organizadores são de Brasília e tem relação com a academia. E eu mandei o projeto em performance chamada Fora, dentro do projeto de feitiçaria e bruxaria, em que eu queimo um sigilo para destruir a egrégora bolsonarista. Entenda a egrégora como uma corrente de pensamento, uma corrente ideológica, que ela também é imaterial. Então, a ideia é, através desse sigilo,
o que é um sigilo mágico? Ele é uma condensada de trabalho muito com essa ideia de sigilo. E a minha mandar forças para destruir a egrégora bolsonarista. E assim eu fiz. Acho muito interessante nesse trabalho justamente o que eu já falei, esse cruzamento e esse encontro entre a performance, a arte da... Assim, com o uso do sigilo mágico Falmenci Abadano, o que é o sigilo? O sigilo ele é uma ideia, um desejo transformado em imagem. E, através disso, eu projeto essa imagem através dos meios de feitiçaria e de bruxaria, dentro de um círculo mágico consagrado e de espíritos invocados que vão me ajudar nessa operação de magia. Eu ataco a egrégora bolsonarista. O sentido de atacar a egrégora bolsonarista é quebrar e enfraquecer as bases espirituais desse poder da ultradireita e do fascismo brasileiro, representado por Bolsonaro. Então, essa foi uma ação que foi feita esse ano. Depois dessa ação, só uma coisa, esse meu trabalho da performance com bruxaria, essa performance fora, eu acho que é a terceira versão, é a terceira ação que eu faço envolvendo magia. A primeira foi feita no Rio Grande do Norte, a segunda foi feita no Perpendicular Invisível, e a terceira foi feita agora na pandemia, né? Então, tem até um subtítulo, eu chamo que bruxaria, magia política ou ativismo psíquico, né? Porque essa ideia de luta, essa ideia de usar a magia como um movimento de luta e de reivindicação, no sentido de uma mudança de paradigma, né? Trazer uma dimensão política para esses conhecimentos ocultos, antigos, que foram sempre perseguidos, né? E eu acho que é muito interessante na minha história, porque eu sou artista e também sou um feiticeiro. Então, eu uno esses dois arquétipos tão marginais, tão subversivos, né? Em torno de uma mudança política, em torno de uma luta também política, né? Na dimensão maior do que é político. Saindo disso, eu fiz um outro trabalho que eu chamo Liber América, que são mais de 50 autorretratos em cima da minha própria imagem, do meu próprio rosto, aonde eu até cheguei a participar de um festival com curadoria de Nerity Amili em Bucaramanga, na Colômbia. E Nerity, ela fala uma coisa que eu adorei. Eu tenho até um textinho dela que eu vou ler, porque eu amei. Ela fala que Liber América é uma série de 50 autorretratos feitos com manipulação digital sobre a minha foto, evidenciando um retrato distópico da identidade latino-americana enquanto enfrentamento, crise, violência de um projeto necropolítico. Então, eu acho que esses 50 autorretratos, eles, de algum modo, funcionam também como essa catarse também. Esse devolvimento do meu corpo latino, viado, né? Do meu corpo que estou abaixo, tô no hemisfério sul, de um corpo que recebe essa violência colonial e essa violência secular, de perseguição, né? De intolerância por ser diferente, por ser artista, por ser viado, por ser feiticeiro, por não estar dentro do padrão, né? Do padrão heteronormativo, branco, cisgênero, cristão, porque eu não sou cristão também. Então, eu acho que esses 50 autorretratos
essa, vamos dizer assim, tem esse desejo de evidenciar a monstruosidade do que é um projeto necropolítico e colonial no meu corpo, e, ao mesmo tempo, de ser também uma reação e um revide, usar o próprio monstro para devolver a merda para eles. Eu gosto dessa dualidade e dessa inteligência de usar a monstruosidade enquanto luta, enquanto reivindicação e enquanto também destruição de um projeto civilizatório falido, eurocêntrico, né? Cristão, branco, né? Heteronormativo, binário, né? Então esse foi o segundo trabalho que eu fiz esse ano. E para fechar esse tríptico, que eu acho ele muito completo, Cecília, eu fecho com o spoken word chamado Necropolítica, que é um trabalho com música em cima do texto do Achille Mbembe, Necropolítica. E aí eu vou fazendo uma leitura em tempo real, com uma base eletrônica, e de algum modo é como se eu tornasse viva aquelas palavras, aquela reflexão. Eu acho que aí tem uma dimensão de encantamento, de magia, de tornar vivas as palavras e fazer com que as palavras sangrem, gritem, causem um incômodo, causem um estranhamento, né? E eu lembro que quando eu estava na ação em si, ficou um refrão muito forte na minha cabeça, que é muito esse: quem pode viver, quem pode morrer. Quem deve viver, quem deve morrer. Então, esse tríptico de trabalhos desenvolvidos esse ano, eles representam muito uma imagem, um ambiente, um cenário de grande angústia, de grande terror, de grande violência, mas ao mesmo tempo de grande resistência, de grande força mobilizadora para eu usar a sombra e o horror e transformar isso num discurso crítico, reflexivo, estético, espiritual, manifesto, revolução e reflexão e educação. Porque eu acho que eu não sou educador por acaso, né? Eu acho que eu nunca me senti tão terrorista, tão professor, tão artista, tão viado, tão demônio e tão elemental. Quem pode morrer? Quem pode viver? Quem pode morrer? Quem pode viver? Então, realmente, assim, esses trabalhos do Gandhi, quem teve a oportunidade de ver, né, de acompanhar, sabe realmente que por mais que a performance ela tenha acontecido não junto com o público devido à questão da pandemia, né, Gandhi, mas foi ao vivo, né, essa do Festival Fora Dali acontecia pelo Instagram, não é isso? E mesmo assim, é uma performance que ela tem uma força única, né? Uma força elemental, assim, que quando você vê, mesmo tendo essa coisa da tecnologia, né? Meio que intermediando isso, não perde, né? Assim, e eu ia até te fazer uma pergunta agora, mas eu vou deixar para o finalzinho, porque é exatamente para a gente poder pensar essa questão da tecnologia, né? Pimenta, o Gandhi ainda tinha tempo? Tem um tempo ainda?
Tem mais uns 3 minutos, se quiser, tá. Então, vai, Gandhi, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, assim, porque eu ia te perguntar essa questão se a tecnologia mexendo com essas forças, né? De que forma você acha que, de repente, ou perde ou ganha intensidade, né, com o uso da tecnologia? Você quer que eu responda agora ou quer deixar para aquele momento das respostas, das perguntas? Não, poderia até falar logo, né? Pode, mas eu acho legal... Melhor, né? O que eu posso dizer para dar um fechamento na minha fala é que essas forças todas, visíveis e invisíveis, esse Bluetooth pós-espiritual, né? Essa rede de ligações, eu acho que ficou mais extremada com a pandemia, com a quarentena. Eu acho que, de algum modo, jogou a gente numa quinta, sexta e sétima dimensão, né? Eu acho que há um curto-circuito no real. E há também um falecimento do que a gente entende como real, principalmente no sentido de uma ditadura do real, de uma versão oficial do que é esse real. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é de um grande colapso, e que não é só um colapso de um projeto civilizatório, mas um colapso de uma subjetividade ocidental, colapso de um projeto colonial, o colapso de um sistema capitalista financeiro totalmente tóxico e que não é autossustentável. Eu acho que essa pandemia, assim como o grande retorno de Saturno, traz para a gente um olhar para todos esses pontos mortais, dramáticos, e para esses pontos onde a gente vai precisar realmente entrar no ponto de mutação. Porque se não houver o ponto de mutação, não vai haver planeta Terra, não vai haver humanidade, não vai haver dinheiro, não vai haver cartão de crédito, nem conta corrente, nem conta poupança e nem sexo anal. É isso aí. Nem viado, nem hétero. Nem Jesus nem Satanás. Exato. Né? Porque não vai existir mais nada, né? O homem está acabando com si próprio, né? O planeta tá desmoronando, né? E a galera fala, é o apocalipse, mas apocalipse para quem? Para os brancos eurocêntricos? Porque os índios e os negros já estão vivendo esse apocalipse, as minorias, há muito tempo. Eu, apesar de ser um corpo viado, cisgênero, privilegiado, eu sinto na pele a perseguição. Eu sou dos anos 70, então eu fui muito violentado enquanto homem viado, enquanto bicha, homem afeminado, né? E tive até que me masculinizar mais para me proteger, porque senão eu não estava vivo aqui. O grau de um sistema violento, de um modelo de violência, é muito poderoso. Acho que esse tríptico que eu trago, né, aqui para você, esses 3 trabalhos, de algum modo eles revelam muito a potência dessa violência e, ao mesmo tempo, o meu revide diante dessa violência, de não me calar mais diante dessa violência, devolver com juros e correção essa violência. Sim, claro. A gente agora vai passar a palavra para o Wagner e depois a gente volta a falar dessas questões, né? Então, eu também agradeço o convite da Ana Cecília para essa roda de conversa, né, e tratar desse tema tão específico, especial para nós aqui, que já estamos um tempo construindo juntos. Eu vou, então, abordar 3 trabalhos, mas, de alguma forma, tentar contextualizar aqui. A minha investigação na questão da espiritualidade, ela começa numa prática espiritual de origem hinduísta, né? Então, eu começo com uma prática de meditação, uma prática de autoconhecimento, mas não é coaching, é algo bem mais, digamos,
incisivo e dolorido, porque autoconhecimento não é uma investigação, digamos, prazerosa e feliz, porque você começa a chegar em lugares muito escuros de si. Esses escuros são também os escuros das nossas realidades, das nossas sociedades e tudo, porque essas estruturas todas nos compõem, né? Inclusive nossas ancestralidades e também toda essa memória cósmica está atualizada aqui na presença de um corpo, né? Do meu corpo. Então, quanto mais eu mergulho em mim, assim, menos esse eu individual me constitui. Porque nessa investigação ocorre uma diluição nos espectros de forças que não apenas estão impressas no meu DNA, mas toda uma comunidade de seres, entidades, energias, atuando em suas possíveis atualizações no presente. De alguma forma, meu corpo atualiza não só a minha realidade, digamos, cotidiana, mas toda uma força, né, uma presença cósmica e uma presença que me acompanha, minhas ancestrais, e isso tudo é elemento tanto para eu reconhecer, lidar com quem eu sou, como também formas de atuar como artista nesse nexo aí entre espiritualidade, ritual. São essas forças, essas energias que de alguma forma atuam durante o meu trabalho, né, uma prática de performance, do pensamento, a forma como eu vou construindo o trabalho meu, que não é só uma presença real, assim, mas todo um campo de magnetismo, assim, que eu vou construindo. Para se ver o invisível e tocar o imperceptível, você não é somente você. Esse campo de identidade única e delimitada perde qualquer sentido. As experiências são de uma natureza primordial, conexões cósmicas, memórias de mundos que se apresentam e deixam de existir. Lugares interiores a visitar e muitas vezes nos retira da obviedade cotidiana e nos leva a estados alterados de consciência. E depois desses estados, depois dessas experiências reais, mas que não estão, de alguma forma, dadas, né? Quando retornamos, não retornamos só. Carregamos junto essas atualizações da diferença, carregamos essa força da imanência, da efemeridade. Bem, eu estou tentando fazer uma fala e uma leitura ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, suavizar essas relações internas, porque são muitas as construções que vão sendo, de alguma forma, estabelecidas, conexões, né? E trabalhar no visível dos acontecimentos é uma forma que encontro para realizar meus trabalhos e pesquisa. Eu estou usando um texto porque eu acho que fica mais sucinto para manter um tempo específico. Bem, o primeiro trabalho que eu quero falar sobre ele chama Trindade. Aconteceu num evento em Lisboa, em Portugal, chamado Epipiderme, no ano de 2011. Eu trabalhei nessa performance com um artista sueco, que é Johannes Blomqvist, e uma artista do Gabão, Nathalie Mbabicoro. A foto aí é da Patrícia Correia, que está disponibilizada. Nesse processo, ocorre aí uma questão bastante complexa, que é como meu corpo lida com essa presença em Portugal, em Lisboa, em contato com duas personas que transitam entre aquele branco europeu típico, né, o Johannes,
que tem, por exemplo, digamos, dentro da nossa Constituição Ocidental, um sangue branco, e a Nathalie, que é do Gabão, africana, e traz com ela toda essa carga de presença e também dessas memórias ancestrais que nos compõem. Nesse trabalho, o que acontece é que existe uma trindade, uma triangulação. Eu, como um centro entre esse universo gabonês, africano, e esse universo europeu, eu sou essa mistura dessas duas, digamos, energias, né? Eu sou o latino, o americano, com todas essas memórias dessas influências europeias e africanas. E aí meu rosto é todo coberto de folhas de ouro mesmo, de verdade. Eu estou carregando numa mão um recipiente com pó de ouro, e na outra eu estou carregando segurando um mapa da América Latina, onde no verso eu tenho um texto que eu escrevi para ir lendo durante a performance. Então, esse mapa eu comprei num sebo lá em Lisboa, é um mapa bem antigo da América Latina. E, bem, nesse momento eu já estou aí lidando com esse universo de ser um latino, de ser não somente brasileiro, mas toda essa composição que nos compõe enquanto ser latino-americano, né? Eu leio um pouco disso e vou dando pausas, e nas pausas eu sopro ouro nas pessoas, pó de ouro. Enquanto isso eu estou rodeado por uma linha vermelha, linhas vermelhas, e os dois, Johanne e Nathalie, vão comendo essas linhas, enfiando elas na boca, assim como devorando essa linha, que me amarra de alguma forma. De alguma forma parece que existe aí um desejo de me libertar, e de libertar todos nós, porque ao me libertar, se libertam todos. E eles vão passando mal, porque a linha vai embolando e eles começam a ter ânsias de vômito durante esse processo. E eu quero, então, só ler aqui o que está no verso disso, para depois passar para outro trabalho. Eu consegui juntar algumas partes, eu não achei o texto original. Então, eu li para a plateia lá, o público português, né? Vamos celebrar este encontro. Vamos festejar a liberdade. Vamos em frente, em busca dos sonhos. Não é de você que falo e não quero cobrar nada. Afinal, somos de uma nova geração. Mas eu sinto ainda a dor do sangue que escorre pelo meu corpo e o cheiro da pele marcada pelo sofrimento e tortura. Aí eu sopro o ouro. Como posso estar aqui sem que meu corpo não sinta a dor? Como posso respirar este ar e fingir que não aconteceu? Afinal, eu sofri na pele seu desejo cristão de controle e dominação. Afinal, eu apanhei, mendiguei, chorei e sofri. E fingir que nada aconteceu não me parece uma boa ideia. Só para o ouro. Não é de você que falo. Não quero cobrar nada. Afinal, somos de uma nova geração. Mas eu sinto ainda a dor do sangue que escorre pelo meu corpo. Sinto ainda o cheiro da pele marcada pelo sofrimento e tortura. Afinal, em minha memória, sou preto índio. Afinal, em minha memória, sou ainda um colonizado e você o colonizador. E sopro o ouro. Esse trabalho foi realizado em 2011, lá no evento, né, que eu falei. Bem, eu não vou entrar na parte explicativa, fica aí como relato do que aconteceu. O segundo trabalho chama Exusiai, Bênção e Mergulho. Aconteceu também no evento Acciones ao Margem, da Nerit Amili, o Marcelo acabou até de se referir a ele. Nesse evento o Marcelo estava, a foto que está aí foi ele que fez, inclusive.
foi em 2014, 2 de setembro de 2014. A ação se chama Exousiae, Bênção e Mergulho. Antes de entrar na ação em si, eu quero explicar, falar um pouco sobre o que são os Exousiae. Foram seres de um estado evolutivo anterior, tão avançado em seu processo, que podem acolher os planos divinos e torná-los manifestos. Os Exousiae estão envolvidos nos processos de criação de um novo ser, na transformação de uma forma em outra, na metamorfose constante da substância. Na Bíblia, são chamados de Elohim, e no corpo humano, as forças de Escorpião configuram os genitais, a partir dos quais é possível a criação de um novo ser físico. Exousiae ou protestades geram uma concordância entre a esfera macrocósmica da consciência do cosmos e o nosso sistema solar, que é uma expressão microcósmica onde nossa existência humana está inserida, onde acontece nossa biografia humana. Isso tem toda uma relação com a antroposofia, que é uma outra linha de referência aqui, que inclusive é de origem eurocêntrica, e as questões das quais ela trata. Então, nessa performance participam Natan Portilha, Andrés Cabaleiro Pisa, Sucre, não sei se eu consigo falar bem, e Ramon, do Psicoses Teatro. São 4 pessoas que eu convidei lá durante o processo de construção da ação para fazer parte da performance. E a ação acontece em frente ao Palácio de Justiça da cidade de Bucaramanga, intencionalmente em frente ao Palácio de Justiça. De injustiça. A questão é de que justiça estamos tratando. Como gerar um diálogo entre essa justiça corrupta, hegemônica, fóbica, racista, classista e outras justiças. Outra justiça. Que justiça? Cósmica, kármica, dármica, da natureza, potência, força, etc. São 2 campos completamente opostos que se interconectam, mas campos diferentes de percepção das realidades. Na verdade, eu estou lidando com esse campo das potências, esse campo cósmico, esse campo das forças da natureza, e esse espaço real, um palácio da justiça, e é essa justiça que nos move. A gente sabe bem como ela caminha dentro das nossas estruturas, né? Então, convido essas pessoas a participar e junto elementos diversos. Eu pego livros, peço para que cada um deles tragam panelas de casa, objetos do seu cotidiano, e vou criando como que oferendas na frente deles com os seus objetos e outros elementos, como flores, como elementos de culinária, como esses que têm cheiros, assim, curry, coisas de uma culinária, digamos, mais oriental, leite, pedras, e vou organizando essas coisas ali e começo a trabalhar de forma simbólica digamos, lava-pés, assim. Cada um eu vou trazendo um processo onde sigo alguns procedimentos comuns entre todos, mas para cada um deles eu estou trabalhando um elemento. Então, um deles eu trabalho com o elemento água, o outro elemento ar, o outro elemento fogo, o outro elemento terra, e vou aí trazendo essa sessão de lava-pés num ambiente fechado, assim, fechado que eu digo assim, cercado por arroz branco, assim, onde as pessoas entram e ficam ali fechadas num campo magnético, assim, de transformação, de processo, de construção, de quebra, de contextos. Então, eu não trato nenhum dos trabalhos que eu faço de nenhuma religião específica, mas eu, de alguma forma, eu conecto com forças que são forças ancestrais que habitam aqui no meu inconsciente, nessa memória cósmica, e existe aí um desejo de justiça.
um desejo de trabalhar esse campo mesmo. E agora Marcelo acabou de dizer muito bem aí no final da fala dele, toda essa questão das quais a gente vive agora, mas agora se condensou, mas é uma coisa claro, uma coisa, no nosso caso, de 500 anos. Aí eu coloquei aqui uns termos, são transcódigos, transinformações, transmensagens, e vou atualizando no acontecimento. Ok? O terceiro trabalho que eu apresentei na foto chama Para Liberar a Cabeça, dentro de um contexto que eu tenho trabalhado agora na pandemia, de arte clínica clandestina, mas que é algo que eu já vinha pensando há um tempo. Já venho amadurecendo assim, como eu quero aplicar um pouco dessa experiência também diretamente no outro, não mais num processo, digamos, de uma performance pública, em contextos mais íntimos, intimistas, onde eu possa trazer alguns objetos e esse processo ritualístico, cada um processo ritualístico, mas dentro desse lugar eu venho construindo objetos agora, dentro dessa questão da pandemia e dentro da casa, né? Coisas que eu já tinha, assim, acesso a elas aqui, que estavam aí como que objetos mortos, né? Objetos inseridos no cotidiano, são objetos mortos, e que de alguma forma eu trago, potencializo, escrevendo palavras, colocando eles dentro de um imaginário ou de uma realidade outra, mais performance, dentro desses contextos de performance. Objetos que eu quero começar a usar e a trabalhar nas minhas performances. Né? E também a criar todo um arsenal de proteção, de contextos mais subjetivos, sensíveis, dentro das questões que eu venho vivendo já com esse processo todo de trabalho. Bem, deixa eu ver o que eu vou falar mais disso. Nesse caso aí, eu tenho uma gaiola que eu já havia aqui em casa, parada, velha. Eu fiz uma transformação nela, na verdade eu sinto que eu imantei essa gaiola de poderes, né? Só que esses poderes, eles não estão na gaiola, eles estão na prática, né? Isso só acontece enquanto a gaiola está sendo colocada em funcionamento. E aí, nesse caso, eu fiz uma performance para um evento na Índia, online, né? Live. A primeira experiência que eu fiz assim foi essa, onde eu coloco a gaiola na cabeça, tem essa questão de uma cabeça engaiolada, obviamente a nossa cabeça é completamente engaiolada, por mais que a gente está nessa luta, nós todos temos essa estrutura base castradora e violenta, né, de aniquilação de qualquer possibilidade, além dessas que a gente está inserido no cotidiano. Então eu coloco essa gaiola na cabeça, objetificando uma cabeça prisão, assim. Tem umas fitas que eu escrevo palavras nelas para trazer uma limpeza, um outro sentido. E aí eu vou ornando essa gaiola com flores, e pode ser não só flores, mas nesse caso foram flores. E eu, nesse processo de ornar essa gaiola, eu coloco primeiro eu tapo a minha imagem indivíduo, e eu me transformo em algo cósmico, assim, uma cabeça cósmica, né? E um ritual de oferenda, né? Desses elementos, flores, para essa cabeça. E a partir daí vai ocorrendo as transformações, esse processo de consciência daquilo que está acontecendo, de como ele vai se transformando no processo. Até uma cabeça gloriosa, uma cabeça totem, uma cabeça universo. Bem, basicamente são esses 3 trabalhos, e é isso. Pimenta, tá aí? Ok. Fechou exatamente no tempo, Wagner. Oh. Tava
Mas eu vou Fui só... treinado bem, eu fui bem treinado, gente, nessa história do nosso acidente, eu fui muito bem treinado. Não abusei nem um minuto. Então, agradeço, né, ao Gandhi e ao Wagner pelas falas tão preciosas, assim. É interessante que são dois artistas que particularmente eu admiro bastante e que você percebe que apesar de, claro, haver as singularidades na poética, tanto do Gandhi quanto do Wagner, né? Mas, ao mesmo tempo, existem elementos que se entrecruzam, né? E que lançam um diálogo interessante, porque todos, de alguma forma, vai fazer uma referência às forças ancestrais, a essa memória cósmica, a esse autoconhecimento, né? A esse corpo que grita por intermédio da performance para se libertar de todas essas amarras coloniais, né, dessa cultura, dessa política que a gente se encontra inseridos, né? E para poder entender, então, um pouco mais assim, do processo de cada um, né, eu queria saber, a pergunta vai para os dois, de que maneira, né, vocês começam a trazer esses elementos ritualísticos, mágicos, para a performance de vocês. Em que momento isso floresce? Isso foi sempre desde o início, né? Sempre houve essa referência no trabalho de vocês, logo que vocês começaram a produzir, ou foi algo que foi acontecendo a partir do momento em que vocês também iam se descobrindo mais como artistas? Eu queria ouvir vocês. Adorei. Quem é que começa? Você quer ir, Wagner? Depois eu vou. Você quer? Não, posso também. Falar? Então vai. Para mim, Cecília, veio muito como... foi gradual e tem muito a ver com uma tomada de consciência da qual eu neguei muito, de uma consciência política no sentido amplo, mas que tinha muita relação com meu pai. E conforme eu vou me resolvendo com meu pai, eu vou elaborando esse pai, eu acho que eu vou dando espaço para entender qual é a minha fala, qual é a minha força de fala, né? Porque meu pai tinha uma força de fala muito grande. Então, quando eu começo a elaborar ele, e isso não ser mais um conflito, eu consigo me encontrar aí e assumir a minha força de fala, assumir o meu caráter discursivo, crítico, a minha relação com a feitiçaria, com a bruxaria, me ver enquanto peça importante de um processo de transformação social, não só estética, e de usar elementos tanto da performance arte quanto da feitiçaria numa plataforma de invocar mudanças, de causar borramento, de causar fissuras, né, nas realidades, né, e me ver enquanto agente também da realidade, né, nessa teia que é muito complexa, que envolve passado, presente, futuro, agora, o que veio antes, né? E aí acho que entra essa coisa dos ancestrais também, e entra a coisa do meu corpo enquanto voz, enquanto força de mudança. Wagner? Então, eu vou tentar precisar um momento, sim, apesar que não é assim que as coisas acontecem. Elas estão em contínuo, né? Mas assim, a minha história como artista, como pessoa, foi construída dentro de uma estrutura completamente pseudo-burguesa, assim, porque eu vim de famílias muito simples, mas com um imaginário todo elaborado na branquitude, assim. Então, dentro do universo da arte, quando eu comecei a estudar na Escola de Belas Artes da UFMG,
estava aprendendo ali a lidar com elementos e práticas e técnicas, e eu comecei a desenvolver um trabalho de pintura e desenho. Tinha muito mais a ver com esse imaginário europeu, com essa construção europeia da arte, no caso do pop art, colagem de imagens e um domínio sobre técnicas, etc. E ao mesmo tempo um vazio, né? Assim, um vazio interno, porque era um desejo de produzir imagens, uma gana enorme, um desejo enorme de pôr imagens, né? Mas que, na verdade, ficavam ali como imagens, né? Enfim, minha infância não foi uma infância tranquila, por um excesso de sensibilidade, uma pessoa não se enquadrar dentro das estruturas. Não vou entrar aqui nesse lugar, mas isso sempre me moveu muito, e essa busca de saber quem eu sou, que eu sou, para que eu sou, foi sempre desde pequeno, assim. No fundo parece que eu já nasci com uma intuição do que sou, para que eu vim, etc. Mas isso foi sendo muito conflituoso com o tempo, né? Eu fui massacrado por várias questões das quais pessoas dessa idade que eu tenho foram, em geral, se caso não estivessem adequadas à estrutura. Eu tinha uma grande dificuldade de me adequar dentro do imaginário dos meus pais. Então, eu comecei nesse processo de autoconhecimento desde novo, mas quando entrei nessa história do hinduísmo, foi aí que um monte de coisa se revelou, assim, foram como revelações. Assim. E essa consciência política, ela não existia. E ela não passou a existir pela leitura, nem pelo meu interesse político. Ela passou a existir pela minha consciência, que começou a se manifestar, pelo esse lugar de entrar para dentro. E aí não havia mais possibilidade de eu falar de mim sem falar de política. Não havia mais de falar de corpo sem pensar política. Não mais a macropolítica, nesse sentido, digamos, de saber de todas as informações, porque eu continuo bastante raso aí. Mas eu entendo hoje a política de uma forma muito mais profunda do que muita gente que estuda política, inclusive, sabe? Porque é um entendimento não pela pesquisa teórica, mas pela experiência que você começa a trazer e atualizar com você mesmo. Então, aí, com essas experiências, eu comecei a fazer performance, porque foi em 2003 eu fiz a minha primeira performance. E essa performance passava por um estado meditativo, e eu fiquei 1 hora ali meditando, mas ao mesmo tempo me conectando com tudo ao redor e tal. E já foi aí uma pulsão do que viria depois, assim. Esse meu interesse pelo corpo, pela presença, pela imanência e tal, e aí essa busca por uma experiência prolongada de presença, e todas essas questões que eu fui trazendo nas minhas pesquisas, que aí eu comecei a fazer pesquisa realmente, dentro de um sistema aí, digamos, acadêmico e tal. Mas essa força, essa potência que já existia e sempre existiu, eu só comecei a tomar contato com ela a partir dessas experiências com essa prática hinduísta. Okay? E meu trabalho girou, assim, como eu parei de pintar, parei de desenhar, parei de fazer tudo, porque eu não queria mais carregar objeto algum, eu não acreditava mais em objeto, em arte para ser exposta, e comecei a entrar nesse lugar aí dessa experiência que pode ser chamado também dessa magia, né? A magia de lidar consigo mesmo e os elementos, mudar campos de percepção. Comecei a experimentar. Quer dizer, sigo sendo um experimentador, sigo me arriscando muito e correndo muito risco mesmo com esses riscos que eu me proponho a viver, sabe? Porque eu estou lidando com universos, às vezes, muito complexos, das quais eu não tenho ainda todo esse acompanhamento, esse guia espiritual que vai, digamos, falando isso sim, isso não, você pode ter aqui, não pode mais. Quer dizer, eu estou aí rasgando esses campos e muitas vezes as quedas são as mais profundas, né? Tem aí. E eu fico pensando, assim, porque
os dois artistas, né, os trabalhos que vocês apresentaram são trabalhos que envolvem muita energia, né, são trabalhos que, como é que a gente pode dizer, que atrai também muitas forças, né, digamos assim, de diferentes naturezas, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, se existe também uma espécie de preparamento de vocês, né, de preparo antes, durante e depois da performance, né? Porque a gente sabe que são trabalhos que vão mexer com forças que a gente não tem controle, né? Quando eu tô lidando com... Quando eu faço uma performance que eu vou usar bruxaria, né, que eu vou acessar as chaves de feitiçaria, eu uso até mesmo do próprio cabedal que a feitiçaria me dá, para eu aterrar o trabalho, para eu fechar e concluir ele de uma forma energética, segura e saudável, né? E quando as minhas performances não têm relação direta com a magia, né? Mesmo assim também, com o tempo, eu estou há mais de 20 anos fazendo performance, eu percebi que é importante um certo recolhimento, tanto antes quanto depois, né? Até para elaborar tudo que foi chamado, tudo que foi trazido para o consciente, né? Então, para mim, tem sido essa dinâmica de expandir, depois voltar para um ponto de mais embrionário, onde eu possa elaborar, não racionalmente, mas no sentido físico e psíquico também, né? Porque são muitos psiquismos. Então, mas é muito... eu acho que com o tempo a gente vai entendendo, com o tempo, pelo menos para mim, eu fui entendendo mais essas sutilezas, porque é muito sutil, né? Lidar com a performance de algum modo, independente se é magia ou não, é você lidar com forças sutis. É você trazer essas forças sutis para o teu consciente. E isso exige uma certa disciplina. Eu tenho uma disciplina espiritual, porque a feitiçaria e a bruxaria, para mim, é um caminho espiritual. Então, eu tenho base de treinamento psíquico. Eu trabalho diariamente isso, todos os dias. É um treinamento mesmo, né? E você potencializar esse corpo psíquico para que ele possa fazer os efeitos nesse plano, para que ele possa fazer os prodígios. Então, para mim, passa, assim, por essa ideia de um treinamento, não, mas passa pela ideia de uma ação cotidiana, da onde eu exercito esse meu psiquismo como músculo mesmo, para que eu consiga fazer o que eu faço. E você, Wagner? Bem, quando você coloca se existe um preparo, existe, claro. Me remeteu a um imaginário, assim, de um preparo. Eu gostaria de ter a oportunidade, como artista, de cuidar do meu preparo, sabe? E muitas vezes, quando a gente está numa performance dentro de evento, ou, né, em performances reais, assim, é muita demanda. Muitas vezes você tem que... Eu até hoje não tive a oportunidade especial de me cuidar antes e alguém está cuidando do resto. Então, eu tenho que cuidar de mim, cuidar de tudo, cuidar de todas as coisas. Então, fica, às vezes, um excesso de coisa. Mas, assim, o que me traz a conexão, primeiro é construir algo antes, que eu vou construindo pouco a pouco, assim. Agora, como eu tenho construído os objetos, é algo que eu vou visualizando e vou chamando e vou convocando para que não só eu funcione bem, mas tudo que está junto funcione, assim. Funciona no sentido assim, mas a hora que vai. E aí eu não tenho que preocupar mais no que vai acontecer. O dia favorece, a luz, as câmeras, as pessoas, tudo vai acontecendo como
assim que deve ser acontecer as coisas no mundo. Não, nada de controle, né? Apesar que existe aí uma guerra interna de um desejo de controle, óbvio, sempre. Mas é uma força que vem e que ela é uma força de dentro e fora, assim, é uma combinação de forças dentro e fora. Eu tenho uma prática, né, espiritual também, assim, e às vezes eu sou mais relapso, às vezes eu sou mais digamos, atento, né, à prática em si, mas eu acho que todo o tempo, a partir da hora que você entra num lugar desse, todas as questões que estão me passando, que me atravessam, elas estão conectadas a essas propostas, né? As minhas vivências são vivências, de alguma forma, mais acentuadas, mais intensas do que eu percebo nas pessoas, por exemplo, ao redor. Falando de outros artistas de performance, falando de pessoas, né? O dia a dia da vida da gente. Assim. Existe uma ampliação de consciência, existe uma capacidade de se colocar. Isso é com o tempo, com a prática, com o exercício até mesmo. Massa, gente. E agora, só para a gente fazer esse bloco, né, de perguntas, uma para um, outro para outra, aí a gente fecha, né, faz um encerramento. Começar aqui com o Gandhi, né, que eu tinha até conversado com ele logo no começo da nossa fala, sobre essa questão da tecnologia, né, e de que maneira, assim, a gente percebe, por exemplo, que durante esse momento da pandemia que a gente está vivendo, você realizou performances muito fortes, assim, muito poderosas, assim, que veio para a gente pelo aparelho, pelo Instagram, pela tecnologia, assim, de que maneira existe algum momento que você sente que potencializa ou que às vezes vai perdendo alguma força dentro desse sistema, de toda essa estrutura ritualística e performática, ao estar sendo realizado, né, de um modo diferente do que se costuma se fazer, com a presença do público, no ambiente aberto? Como é que isso chega em ti, Gandhi? Nossa, Cecília, que pergunta boa, complexa, e me vem muita coisa. Eu acho que ter essa coisa do meio, né, de não ser uma experiência direta e ser uma experiência mediada, ela tem uma outra natureza, e acho que foi surpreendente como essa outra natureza mediada, por meios artificiais, eletrônicos, ciborgue, também fez a coisa acontecer, também potencializou. E aí eu fico pensando num termo que um grupo de performers brasileiros, eu até participo de um livro chamado Tecnoxamanismo, né? Ou Tecnomagia, Tecnobruxaria, né? Eu acho que justamente para mim foi a descoberta desse ponto e desse elo perdido, que no caso é um elo encontrado entre a tecnologia mais, vamos dizer assim, sintética, mais artificial, mais eletrônica, e o seu oposto, que é complementar, que é a oralidade, o corpo, o mistério, né? O que não pode ser medido, o que não pode ser mensurado, e o que é fenômeno. Esse fenômeno que tá no ar com Wi-Fi, mas que você não consegue conter, controlá-lo, né? Mas você pode comungar com ele. Então, é um negócio que é complexo, é meio híbrido, vai desde a alta tecnologia até toda vamos dizer assim, todo o registro de saberes não tradicionais, de saberes que a civilização nunca conseguiu dominar e
e aprender, e que, ao contrário, esses saberes foram perseguidos, né? Esses saberes, eles foram vistos como ameaça, né? E eu acho que justamente para mim a experiência foi esse ponto de interseção entre esses dois saberes, né? De uma tecnologia, mediado por tecnologia e mediado também por feitiçaria. Sim. Eu acho que tem dois polos aí antagônicos, mas que de algum modo eles se encontram e eles se atravessam. Sim. E aí eu acho que nessa interseção, nessa encruzilhada que tá a bomba, né? Que tá a potência disso. E aí que proporciona uma outra experiência, né? É outra experiência que não dá para comparar com o presencial, mas também tem a sua potencialidade, né? Isso, sua força também. Sua força. Né? Então, assim, eu acho que eu encontrei também essa curva de força nessa experiência também mediada pelo virtual, pelo eletrônico e por que não pelo invisível também. Sim, que ele vai estar, independente de você estar presencial ou pelo meio virtual, há forças ali que vão estar presentes. Né? E são forças subatômicas, são forças celulares, são forças radiônicas, são forças do Bluetooth, são forças do Wi-Fi, são correntes magnéticas das TVs. Então, estamos falando do que a gente está falando realmente, né? Qual o ponto de convergência de tudo isso? Sim. E é interessante você tocar nisso, porque agora me veio à mente que quando as pessoas que tratam da espiritualidade diretamente com essa coisa das energias, dos espíritos, né, que a tecnologia ela acaba sendo muito sensível a esse tipo de força. Tanto é que a gente já ouviu vários relatos, né, de aparelhos que ligam e desligam sozinho, pifam, né? Porque é uma energia muito poderosa, né? E vai desde, Cecília, desde as fotografias Kirlian, da aura humana, as fotografias de ectoplasma do começo do século, na fotografia europeia, até mesmo a equipes de caça-fantasmas que conseguem captar sons, a telemetria. Então, assim, é muito interessante como a tecnologia ela vira realmente essa lente para uma outra realidade aonde a razão não alcança. Sim. E é aí que eu acho que eu me situo, e esse local me interessa muito. Me interessa muito enquanto criação, ação e manifestação e revolução. Massa. E Wagner, né? Em relação a você tem feito também trabalhos na pandemia, né? Durante esse período de pandemia, mas uma outra perspectiva, né? Também. Aí eu queria saber de ti, dos dois trabalhos que você apresentou para a gente, né? Com essas questões da performance, magia ritual. Com esse último, o que você acha que se transformou nesse termo de energia, desse indizível, assim? Então, eu acho que, bem, a gente, quando a gente pesquisa um pouco, a gente, quando eu falo que eu presentifico o que é virtual. Na verdade, existe um campo amplo de virtualidade e o presente é apenas uma faceta desse campo, né? Você traz para o momento presente algo que está aí junto com mais outras milhões de possibilidades de existência. Eu acho que existe uma relação muito importante, pelo menos no meu caso, indo além até do que o Marcelo colocou. Eu concordo com tudo que ele fala e acho que esse campo de trabalhar com o virtual é uma outra forma, mas ela pode ser potencializada
tanto quanto, depende de como você conduz isso, ou você concebe isso também, né? Mas eu acho que a pandemia, ou pelo menos a incapacidade de contato físico nesse período agora, digamos, esse aprisionamento, ao mesmo tempo que acelera um tempo e desacelera uma outra percepção de tempo, quer dizer, eu começo a ver várias camadas de sucessivas ocorrendo ao mesmo tempo, digamos, esse universo virtual, ele começa a se tornar presentificado em muitas camadas, porque essa realidade única não existe mesmo, e cada dia ela é menos provável de se confirmar. Eu, pelo menos, tenho tido experiências bastante interessantes, às vezes bastante perturbadoras, assim, de consciência, de universo, etc. Então, usar esse elemento, digamos, uma live, por exemplo, o procedimento de me acercar disso é diferente, sabe? Se fosse uma performance com pessoas, o campo de energia que vou trabalhar, a demanda que isso gera, quer dizer, eu acho que é mais, pelo menos para eu fazer, é mais punk quando eu estou fazendo num campo aberto, real, digamos, né? Trocando energia ali, com tempo, espaço e tudo. Mas eu sinto que tem uma força também que está sendo possível expressar a partir desses meios, que é uma força emergencial, assim, e que ela se atualiza nesse momento, assim. Não é uma questão mais até de opção. Você prefere fazer uma performance presencial ou você prefere fazer uma performance em live? Você prefere apresentar o registro ou não é nem isso. Para quem lida com o emergencial, e o corpo é uma emergência constante, eu pelo menos, eu sempre na emergência, né? Eu estou sempre pulsando na emergência. Usar essas ferramentas agora, nesse contexto, passa para mim a ser algo como o mesmo, apesar de ser totalmente diferente, sabe? Eu trabalho mais ou menos antes, do mesmo formato, eu chamo as coisas, elaboro o que eu quero, e na hora de entra no risco, né? E, bem, eu imagino que a experiência entre humanos, que é essa experiência real, física, esse desejo físico, ele é importantíssimo, ele se perde aí, não tem como negar isso, pelo menos nesse momento, e qualquer outro aparato que a gente use, nunca vai ser a mesma coisa. Para quem está lidando também com esse desejo de presença e de estar com outros, né, esse desejo de encontros, essa estrutura, ela é realizada ainda, mas talvez nunca vai substituir, vai criar uma outra possibilidade, mas enfim, eu acho que é isso, eu acho que a minha potência na hora de exercer e fazer, ela se mantém. Uhum. Percepção eu já não sei, né? Sim. Então, encerrando aqui a nossa conversa, que por mim eu poderia estar conversando mais e mais e mais, porque é um assunto que eu realmente me interesso bastante. Eu acho que a própria performance, né, ela já traz, dentro da sua própria trajetória de construção como uma linguagem artística, esse teor meio que ritualístico, né? Embora ainda não tenha algo que comprove isso, mas há muitos estudiosos que eles já defendem essa raiz ritualística da própria performance. Talvez por isso que a performance seja uma linguagem que potencialize, né, esse diálogo, né, com o mágico, com o ritual, que em relação às outras linguagens, né, ela potencializa por essa presença desse corpo, né, que fica mais evidente, mais exposto, ela potencializa essas questões, né, que talvez numa outra linguagem não possibilitasse isso, né.
E aí eu quero, então, agradecer ao Marcelo Gandhi e ao Wagner Rossi Campos por terem topado, né, essa conversa, e que esses diálogos eles se prolonguem mais e mais, porque, enfim, a América Latina, como um todo, ela é um terreno fértil para esse tipo de produção, mais do que nunca. E eu só tenho a agradecer aos dois por terem topado a conversa. É isso. Obrigado também, adorei, tô adorando. Ótimo. Foi ótimo. Marta. Pimenta, terminamos. A gente pode sair? Ah, tem a pergunta extra agora. Não, é só uma pergunta. Na hora de editar, eu coloco é só uma questão que eu fiquei pensando muito numa convergência do trabalho dos dois, assim. Que o Wagner, quando vai falar da performance que ele fez em Portugal, com o Johannes, né? E tem a relação ele fala desse elo do tríade também, né? E dele como esse mediador entre Johannes, como é o nome da outra artista, que eu não lembro? Nathalie. Então ele faz essa relação desse tríade também. E aí eu fiquei pensando também que, por coincidência, né? Coincidência ou não, acho que mais para não coincidência, o Gandhi vai falar de 3 ações recentes que ele tem produzido nesse ano. Tem essa relação política e também são 3, né? E quando vai falar, fala dessa relação dessa tríade. E eu fiquei pensando muito nessa simbologia desse 3, né? Dessa tríade que se constrói a partir do trabalho de vocês e de como essa relação do sagrado está presente nesse pensamento. Por mais que a gente tenha essa herança cristã, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo, que acaba, mesmo quem não segue esses princípios, acaba sendo incorporado, se está presente ou não. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa tríade no trabalho de vocês. Assim. Olha que interessante. Júnior, eu tenho uma entidade que eu cultuo, a entidade de uma deusa grega do submundo, do inferno, e é uma entidade que ela tem 3 cabeças. Né? Ela é uma entidade feminina, ela chama-se Hecate, é uma deusa do submundo, é uma deusa de alta magia, e ela é tríptica, ela é 3, né? Ela é uma trindade, ela é trina, né? Então, assim, para você ver como a coisa do tríptico é muito atávico, ele está muito dentro da nossa subjetividade, do nosso inconsciente, antes do cristianismo até, né? E como isso vai saindo nas nossas produções, nas nossas ações. Na numerologia pitagórica, o 3 ele é a resolução da dualidade do 1 e do 2. O 3 resolve essa dualidade. Então, ele é a cooperação. O 3 ele é uma triangulação. Na astrologia tropical, o 3, o trígono, ele é um aspecto muito importante, muito positivo, muito potente. Quando 3 planetas estão em triangulação, eles potencializam tudo que eles têm de individual e se diluem no coletivo. E acho que é interessante, Wagner fala isso, dessa diluição desse eu, né? No meio de tanta coisa, no meio desses outros aspectos que ele abre também, e da qual ele se abre para essa experiência. É interessante como se liga tudo, né? Então, acho que para mim o 3 ele tem toda essa força aí. Eu acho que o Marcelo tem muito mais capacidade de falar sobre as questões do 3, assim, mas de qualquer forma, ali está tratando realmente de uma origem da Trindade, essa Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se baseou inicialmente numa imagem que tem uns fios que conectam essas histórias. Mas essa questão da triangulação, isso é muito anterior ao cristianismo, na verdade, né? O Marcelo já apresentou aí. Eu não sei falar muito sobre isso especificamente, né? A questão ali que nós pegamos nessa performance específica
tinha esse imaginário, essa imagem inicial. É claro que a gente não estava lidando com questões do cristianismo, mas de alguma forma também estava, porque a gente estava falando de colonização, e colonização é cristianismo. Então, não tem como não pensar nessa trindade dentro da nossa estrutura, inclusive dentro de uma hierarquia estrutural, né? Que foi construída pelo Ocidente, aquele que está no topo do triângulo e aqueles que estão nas bases, quer dizer, isso também pode se mover, então, quer dizer, são imagens de matemática, cosmologia, etc. Então, enfim, mas não sei se eu teria algo específico assim, para dizer. Uma coisa assim, Wagner, são imagens muito arquetípicas que estão dentro de uma subjetividade primitiva, portanto, bota aí para trás 15 mil anos, pré-história, paleolítico, né? E é interessante essa divindade que eu cultuo. Como? Extraterrestre também. Não, essa divindade que eu cultuo, Hecate, elas são 3 mulheres em uma. E ela é uma deusa do submundo, ela é uma deusa psicopompo, ela também é necromante, ela fala com os mortos, e ela também é uma deusa que ela tece o destino. Então, essa tessitura do destino, né, essa trindade que faz o destino acontecer, que faz a teia da vida, da morte e do renascimento acontecer, dentro de um ciclo subjetivo, dentro de um ciclo linear ou não linear, né? É interessante como esse tempo arquetípico e mitológico e, portanto, transcendental, ele está dentro do 3, né? Muito interessante. Nossa. A nossa própria transformação, né? De nascer, crescer e o morrer. Né? As loiras, é verdade. Da mitologia grego-romana, uma faz o fio, uma tece e a outra corta. Outra corta, exatamente. É fantástico, porque é uma vivência do tempo, da transcendência, do mistério, da civilização, da arte, do feminino, do masculino e de um terceiro ponto que nem é nem masculino nem é mais feminino. Exato. Que é o vazio, que é o não binário, que é o alienígena, é o alien, né? Pode ser o entre, né? É o entre. O intermédio, né? A zona intermediária, tudo. Aquilo que não é nomeável. Sim. Né? O invisível. Né? Massa. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Bem, Mate, muitas graças. América Latina, São Paulo.